o setor elétrico não era mais capaz de fazer face, de fazer frente às exigências, à necessidade de atendimento da sociedade. Então, desde o final da desde o final da década de 70, a preocupação já estava presente, e já nos anos 80, se criou um grande programa para poder revisitar o modelo institucional do setor e discutir alternativas para seu aprimoramento. Então, depois disso, teve a Lei Eliseu, em 93, que também tratou de reestruturar o setor. Teve um grande projeto no final dos anos 90, o projeto RESEB, que acabou modelando, foi fundamental o projeto RESEB, porque o modelo que nós temos hoje foi muito calcado nos estudos e debates que aconteceram no projeto de RESEB. Você vê que 4 anos depois, com a mudança de governo que houve à época, houve também uma nova rediscussão de modelo. Aquilo que tinha sido proposto e parcialmente implementado no RESEB acabou sendo implementado em 2004, já com o nome de novo modelo e incorporando muitos avanços em relação ao que tinha sido feito no RESEB. E até aqui nós temos um processo virtuoso de modernização do ponto de vista de sempre estar rediscutindo seus princípios e mirando para melhoria e expansão. Tivemos um episódio, eu diria, atípico nesse processo, foi que em 2012, durante a discussão da renovação das concessões de energia à época, uma série de decisões que foram tomadas, decisões equivocadas e de repercussão muito graves, acabaram desorganizando o setor de uma maneira muito gravosa. Eu diria que até hoje nós estamos pagando aí a conta dos desmandos que foram adotados em 2012 com o episódio da renovação das concessões. A ponto de que, em 2017, já se tivesse a percepção de você ter que, de novo, rediscutir a modernização do setor. Foi feita uma grande consulta pública nessa época. Essa consulta pública recolheu subsídios que resultaram em projetos de lei, projetos de desenvolvimento, e, mais recentemente, a partir do ano passado, houve a implementação do que se chama de modernização do setor elétrico, que é um grupo de trabalho no âmbito do Ministério de Minas e Energia, com a participação de todos os agentes, que tem discutido como implementar aquelas medidas que foram alinhadas na consulta pública de 17 e foram desenvolvidas e experimentadas ao longo do tempo. Então, nós estamos hoje em pleno processo de modernização do setor, com discussões legislativas, inclusive, temos projetos de lei que estão em curso, algumas decisões do ponto de vista de modelagem da Câmara de Comercialização e do Operador Nacional do Sistema já estão em curso, mas, nesse contexto, nós temos um cronograma para poder implementar essas modernizações. Essa modernização, conforme eu tinha comentado, ela se encontra em pleno curso, ela está sendo instrumentalizada através de grupos de trabalho, então, são 7 grupos temáticos que estão discutindo aspectos importantes do setor elétrico com vista da sua modernização. Então, uma portaria do início do ano passado instalou o grupo de trabalho para desenvolvimento das propostas e outra portaria, já no final do ano, instalou o outro grupo de trabalho para implementar essas mudanças. Então, algumas mudanças já estão sendo implementadas, porque já estão prontas, outras não são implementadas ainda, porque a própria discussão do que vai ser feito está em curso. Então, a implementação só vai se dar quando as propostas a serem desenvolvidas, ou que estão sendo desenvolvidas no grupo, estiverem aptas a tanto. Importante aqui que a gente vai setar na nossa conversa é o grupo 6, que trata de inserção de novas tecnologias, fazendo um gancho com o que a gente vai conversar a respeito dos recursos energéticos distribuídos e o seu impacto no formato e no funcionamento do sistema. Uma coisa importante é que nós implementamos, estabelecemos o grupo de trabalho no ano passado, que tem em curso, né, uma parte substancial das medidas de modernização já está sendo inclusive implementada. Nós temos aí o grupo de implementação e todo esse conjunto de coisas foi colhido por esse evento extraordinário e extremamente impactante, que é a pandemia. Evento que não é exclusividade do Brasil, não preciso nem me alongar a respeito do que significa a pandemia, porque todos nós estamos sofrendo os seus efeitos e o conhecimento do que ela significa está muito próximo da gente, então a gente não precisaria estar conversando aqui a respeito do impacto da Covid. Mas a gente pode observar, medir
que impactos a Covid teve no setor de energia. Então, quando a gente exibe aí essa figura, ela mostra como é que foi a evolução da carga de energia no passado recente. Obviamente que a gente percebe que está muito claro que o impacto da Covid foi de redução brusca da carga, mas a gente também, eu fiz questão de colocar uma história para poder dizer que conviver com reduções bruscas de carga não é uma coisa que seja inusitada. Isso aconteceu, já aconteceu muito no passado, mas mais recentemente, no período aí de 20 anos, aconteceu em vários episódios. O primeiro deles, alguns de vocês se lembram, outros não. Talvez você não tenha idade para poder lembrar disso, mas alguns já tenham convivido. Foi o racionamento de energia que aconteceu nos anos 2001 e 2002. A carga foi reduzida abruptamente por um problema de oferta. Não havia oferta de energia suficiente, porque nós tivemos uma estiagem muito forte. Como nosso sistema era nitidamente hidráulico naquela época, estiagem significava redução de água como combustível e significava a impossibilidade de atender à carga na sua totalidade. Então, a carga foi deprimida naquele momento. Se você observar, aí você vai verificar aqui, de 2000 para 2001 e 2002, houve uma redução da carga, a carga foi retomada, mas houve um delay muito grande disso. Se vocês observarem bem, se não tivesse havido racionamento, a carga da energia do Brasil teria tido uma trajetória mais ou menos parecida com essa que eu estou aqui desenhando com o mouse. Mas nós passamos aqui basicamente 6 anos para poder retomar um patamar de carga que seria atingido se o racionamento não tivesse acontecido. O próximo episódio foi em 2009, isso aí não foi mais um episódio de oferta, foi um episódio de demanda, houve uma crise econômica mundial, e essa crise econômica, apesar de ter sido menosprezada inicialmente aqui no Brasil, mas sim, atingiu o país, claro, se atingiu o mundo todo, atingiu o país também, e com isso a carga foi reduzida. Então nós tivemos que enfrentar a redução de carga nesse período aí de 2009. O outro período foi o período de 2013 e 2014, voltou a ser um problema de oferta, não havia oferta suficiente, houve mais uma vez uma situação de hidrologia desfavorável. Nesse momento aqui, nós tivemos uma situação diferente. Nós que dependíamos em 2001 do sistema quase que exclusivamente hidráulico para atender, quando tivemos a crise hídrica, tivemos que cortar a carga. Aqui em 2014, 2013, 2014, nós já tínhamos um sistema que não era somente hídrico, então nós já tínhamos a presença de térmicas, talvez não fossem as melhores térmicas que pudéssemos ter, mas já tínhamos a presença de térmicas e já tinha o início do atendimento com a fonte eólica. Então, o que aconteceu aqui é que a carga foi reduzida sem que fosse necessário um racionamento. Houve, na verdade, um aumento abrupto de preços e, por conta desse abrupto de preços, a carga foi deprimida porque os consumidores não aguentavam pagar os preços que havia, então, por isso, houve uma redução do consumo por conta de preços. E aí chegamos do que tratamos aqui, que é o impacto da carga com relação ao Covid. Então, a carga deprimiu completamente, aí, de novo, não era mais um problema de oferta, um problema de demanda, e deprimiu porque toda a atividade econômica no Brasil e no mundo todo foi suspensa temporariamente e continua, em boa parte, suspensa. A queda não está muito grande aqui, porque eu estou falando aqui nesse gráfico, nós estamos falando de energia anualizada, então vocês não percebem muito claramente a queda, apesar de ser mais ou menos intuitivo que houve uma queda importante, mas no próximo gráfico a gente mostra isso de forma mensal. Isso aqui é a carga de energia no ano de 2019 e até 2020. E aí sim, a gente percebe claramente que a queda do consumo foi extraordinariamente grande. Então, do ponto de vista de funcionamento do sistema, a redução de demanda provoca alguns problemas para o operador, porque operar com uma carga muito menor do que está sendo projetado é complicado, não é contraintuitivo, mas as pessoas pensam que se eu tenho muita demanda, o sistema fica muito difícil de se operar, porque eu não consigo atender a demanda toda. Isso é mais ou menos intuitivo. Dificuldades operativas provocadas por desequilíbrio, onde há muita demanda e a oferta não é suficiente, isso todo mundo consegue perceber claramente. Mas dificuldades operativas, quando o sistema está com a demanda muito mais baixa do que sua capacidade, não é intuitivo, mas também é uma verdade. Então, o operador, do mesmo jeito que se preparou aí para poder enfrentar crises de escassez de oferta, agora teve e está tendo que operar um sistema com a demanda muito abaixo do que está sendo previsto. Isso traz inúmeros problemas
para a operação, mas graças a Deus, nosso operador, que tem demonstrado muita competência, tem conseguido operar o sistema sem problemas mais graves. Então, eu estava contando para vocês o que acontecia do ponto de vista de movimento regulatório. Né? A consulta pública de 2017, o grupo de modernização que estava discutindo as medidas, que estava concebendo, formulando enquanto projeto de lei e implementando algumas medidas de modernização também, e tudo isso foi colhido por esse advento extremamente relevante e que exigiu, inclusive, mais recentemente, do setor uma série de medidas legislativas para que as empresas fossem socorridas a ponto de evitar um colapso no funcionamento do setor de energia. Então, o que pergunta é o seguinte, e aí? Dado que víamos numa linha de modernização, de discussão, de perspectivas, e agora fomos colhidos por um evento relevante. Quais são os impactos que isso tem no processo de desenvolvimento e implementação dessa modernização? Então, obviamente, tem algum impacto, principalmente no curto prazo, né? Porque toda a atenção nesses últimos meses foi focada na busca da normalidade do sistema, né? Que é a normalidade operativa provocada pela necessidade do operador conviver com esse descompasso de carga inesperado, que é econômico e regulatório, que tem a ver com os fluxos econômicos dentro do sistema e com o esforço, tanto regulatório quanto legislativo, para criar alternativas que permitissem que o setor ultrapasse, que permitam que o setor ultrapasse essa fase sem que haja ruptura institucional, nem que haja perda da saúde econômica dos seus agentes. Então, boa parte desse esforço está sendo utilizado agora, nesse momento, para viabilizar e implementar a conta Covid, que vocês conhecem, obviamente conhecem bem o assunto, está na imprensa, são mecanismos de empréstimo que buscam garantir a liquidez do sistema e que esses empréstimos serão certamente não, serão, e já são concedidos desse jeito, ressarcidos no futuro com acréscimos tarifários que terão como função repor os fluxos que foram utilizados nesse momento para poder evitar que o sistema entre em colapso. Agora, mesmo desse jeito, independentemente desse impacto de curto prazo, ou seja, as atenções estão voltadas para resolver esse problema agudo agora, a percepção que se tem é que esses processos de modernização que estavam em curso, é possível que sejam até intensificados. Então, toda aquela tendência voltada pelos 3D, de centralização, descarbonização e digitalização que estava em curso, e, mais ainda, a crescente utilização dos recursos energéticos distribuídos, a nossa percepção é que, passada essa fase aguda, eles vão retomar e, na minha percepção, talvez com uma velocidade até maior do que vinham. Porque o que se percebe é que, se eles já tivessem sido implementados de forma mais intensa, talvez os impactos que nós estamos vivendo agora fossem menos sensíveis. É um pouco como que a gente está todo mundo comentando. Está todo mundo comentando que o mundo está muito digitalizado, que as transações e as relações estão extremamente virtualizadas por conta da tecnologia. Nós agora estamos conversando por uma plataforma. Isso foi, obviamente, intensificado e foi muito promovido por conta da nossa situação. Mas toda essa tecnologia, ou boa parte dessa tecnologia que a gente está utilizando agora, inclusive nesse momento, estava disponível. Então, impactos como esse, na verdade, às vezes faz com que entre na ordem do dia ou passe a ser mais utilizados recursos que já estavam disponíveis, recursos já estavam disponíveis e processos que já poderiam ter sido aprimorados, não tinham sido ainda porque não havia uma motivação que fosse capaz de gerar esse esforço de adaptação, mas agora está sendo. Nós estamos aqui, eu estou em Salvador, a 800 quilômetros de vocês, e estamos conseguindo conversar. Pelo menos eu não estou nessa fase agora, não é nem conversa, é fala, né? Que eu estou falando, vocês estão ouvindo. Mas vamos poder conversar daqui a pouco, sem que tenhamos nenhum problema. Então, a exemplo do que está acontecendo na área de organização do trabalho, organização das relações, onde o que está acontecendo é uma intensificação da utilização de recursos que, de alguma maneira, já estavam disponíveis, agora estão simplesmente sendo viabilizados de forma mais intensa, acreditamos nós
que, com relação àquelas tendências de modernização do setor, vão se passar coisas parecidas. Acredito que, passada essa fase aguda, a velocidade de digitalização e descentralização, que já é crescente no setor da energia, ela vai ser ainda aumentada. Então, para falar da indústria da energia, só para poder ver, falar um pouquinho de como é que essas transformações já estão acontecendo, aí a gente fez uma brincadeira que é voltar no passado e falar de duas figuras que foram importantíssimas para a gente. Graham Bell, que desenvolveu o telefone, a indústria da telefonia, e Westinghouse, que depois de ter ganho a guerra das correntes, desenvolveu nos Estados Unidos, depois no mundo afora, o setor elétrico, conforme nós conhecemos até hoje. Então, a brincadeira é a seguinte: o que aconteceria se esses dois senhores voltassem aqui por uma razão esotérica qualquer, aparecesse aqui no presente? Então, a gente faz uma brincadeira e a gente percebe que, se chegasse aqui, Graham Bell, que inventou o telefone, ia encontrar uma indústria de telecomunicação totalmente voltada por micro-ondas, onde você tem lá a rede de internet, as torres de micro-ondas, a telefonia móvel, a computação móvel. A probabilidade de ele ter um nó na cabeça é enorme. Ou seja, é muito difícil, cognitivamente, alguém que concebeu um telefone como ele concebeu, conseguir entender o que é essa realidade da indústria da comunicação, que acabou sendo baseada no seu invento no século XIX. Mas se a gente olhar para o Westinghouse, que desenvolveu a indústria elétrica no século XIX, mais ou menos na mesma época, talvez até um pouquinho depois, se o Westinghouse viesse para cá e entrasse no CLD da Coelba ou no COS da ONS, ele não ia ter dificuldade nenhuma de entender o que estava acontecendo. Claro que as coisas mudaram. Do século XIX para cá mudou a tecnologia de material, mudou a utilização de informática nos processos, mas no fundo você tem uma geração trifásica, centralizada, em grande escala, longe dos grandes centros, uma transmissão de energia a longa distância, uma distribuição em centros urbanos e um centro que é capaz de operar isso aqui. Se o Westinghouse sentasse no CLD, acho que 2 horas depois de ele ter recebido assim, uma geral, ele está despachando turma, não tenho dúvida. Então, essa é a indústria que a gente tem até então e que, de alguma maneira, é muito parecida com o que ela foi concebida, mas agora ela começou a ser questionada. O seu modelo de funcionamento começou a ser questionado e a descentralização que nós tínhamos comentado vai acabar possivelmente trazendo para a indústria de energia uma mudança que talvez possa provocar em quem criou essa indústria o mesmo estranhamento que hoje teria o pobre do inventor do telefone, o Bell, se tivesse chegado aqui. Então, do ponto de vista de funcionamento da indústria, desde que foi criada, né, no século XIX, a indústria é basicamente essa. Né? Eu tenho indústria, me repetindo, com geração centralizada, de grande escala, longe dos centros urbanos, a transmissão que leva da geração centralizada aos centros urbanos, uma distribuição que faz o rateio dos consumidores e uma rede onde os fluxos são conhecidos. Eu tenho aqui a geração, transmissão, distribuição e os consumidores. Basicamente o que eu tenho. Nessa hora eu tenho muito claro quais são as funções de geração e consumo. Geração é quem produz, repetindo com aquelas características todas, e consumidor é quem consome. Só que com o aproveitamento, o aparecimento e a crescente utilização dos recursos energéticos distribuídos, as figuras de geração e de consumo começaram a ficar cada vez mais diferentes, mais próximas. Então, o papel de gerar e consumir energia acabou se confundindo num ente que anteriormente estava muito separado, eram papéis muito nítidos e muito diferentes. E o que é que era o funcionamento daquela indústria passou a ser agora os sinais de transformação dessa própria indústria. Então, essa indústria que a gente conhecia do jeito que estava, está em transformação. E a gente vai falar aqui sobre essa transformação, que contexto essa transformação está se dando. É um contexto nitidamente de restrições ambientais, então os empreendimentos têm que atender a restrições que há algum tempo atrás não eram tão nítidas assim. Então, empreendimentos para ampliação da oferta, para instalação de novas linhas, instalação de novas redes, começam a ficar cada vez mais difíceis.
há uma necessidade de uso crítico de recursos, ou seja, o desperdício já não tem mais lugar. Nós somos uma sociedade muito com a intensidade energética muito grande, então a intensidade elétrica é muito grande. Isso exige uma confiabilidade de oferta que não seria exigível algum tempo atrás. Hoje, alguns segundos, algumas frações de segundos de interrupção podem provocar danos no sistema bancário, no sistema de segurança, em todo o sistema do mundo, que não seriam, que seriam toleráveis há 20 anos atrás. Então, as exigências de confiabilidade e, portanto, de flexibilidade para que você garanta essa confiabilidade são muito maiores. Então, aqueles sistemas com as fragilidades que tinham, de geração longínqua, transmissão exposta longínqua, acabam não podendo atender a totalidade dos requisitos. Então, a gente vai ter que criar alternativas que produzam e que concedam mais resiliência para os sistemas. Então, isso do ponto de vista das necessidades. Agora, temos também mudança no contexto das possibilidades. E essas necessidades não estavam presentes e agora estão, as possibilidades que também não estavam presentes e agora estão. Então, nós temos um desenvolvimento tecnológico, tanto do ponto de vista de equipamentos, de materiais, que permitem que a gente pense soluções que não estavam disponíveis no passado. E mais ainda, isso aqui é muito importante, nossa capacidade de processamento de informação, essa eu não preciso nem falar para vocês que isso foi multiplicada de forma brutal e continua crescente no mundo. Então, se temos aqui do ponto de vista de funcionamento do sistema mais exigências, mais necessidade, mas também temos mais possibilidades. E, particularmente, tanto o desenvolvimento tecnológico quanto a capacidade de processamento se traduzem nas redes inteligentes, que já são uma realidade e que são e serão cada vez mais necessárias para que os sistemas elétricos sejam capazes de atender a essas necessidades que estão contextualizando o desenvolvimento do sistema, dos recursos distribuídos. Então, falamos muito desses recursos distribuídos, então, que recursos são esses? No início da nossa fala, nós comentamos, né, aqueles 4 recursos. Mas, basicamente, é o seguinte, geração distribuída, vocês conhecem, e principalmente de 2012 para cá, está ficando cada vez mais frequente, né, a coisa mais emblemática é a geração através de painéis solares descentralizados. Cada unidade consumidora hoje, que tem uma área passível de instalar um equipamento desse, pode produzir a sua própria energia. Lembrando que o painel solar é hegemônico, né? Na geração distribuída, eu diria que no mundo todo é a solução mais frequente, mas não é a única. Você pode fazer geração distribuída com qualquer energético, com eólica, com biomassa, com biogás. Não são os mais frequentes, porque a solução solar é muito boa, mas não é exclusiva. A geração distribuída não é exclusiva da fonte solar. Isso é importante colocar, porque às vezes as pessoas pensam que quando você fala em geração distribuída, você fala somente em solar. Não é isso. Solar é a mais frequente, mas não é a única. A outra é armazenamento de energia. Do ponto de vista, nós já armazenávamos energia no setor, basicamente nos reservatórios das hidrelétricas, e agora está ficando cada vez mais viável e mais possível fazê-lo através de baterias. Tanto baterias estáticas, quanto baterias automotivas. A gente vai ver aqui a questão da figura do carga elétrico como sendo mais um elemento híbrido, mais um prosumidor, mais uma carga que pode ser carga ou fonte a depender das decisões descentralizadas. O terceiro recurso é a eficiência energética, né? Fazer mais com menos energia. Então, a busca incessante de desenvolvimento de produtos e de processos que permitam maior utilidade com menor utilização de recursos de energia. E a última é o gerenciamento da demanda, que é a possibilidade da gente estar dando sinais econômicos para que a carga se comporte de tal maneira que o próprio comportamento da carga possa ser utilizado como um recurso de atendimento energético. Ou seja, a gente estimular a carga a usar mais energia quando ela está mais abundante, a usar menos energia quando ela está mais escassa, a se comportar de uma forma que haja um casamento maior entre a utilização da carga e a disponibilidade da fonte. E tudo isso, conforme a gente tinha comentado, suportado por aquele elemento que é fundamental, que é a disponibilidade de redes inteligentes, que está sendo viabilizada hoje por conta da maior disponibilidade de capacidade de processamento e maior disponibilidade de equipamentos capazes de
fazer comandos eletrônicos desses sinais que esse conjunto de recursos distribuídos são usuários. Falando um pouquinho entre os 4 recursos, aquele mais vistoso, né? O mais vistoso deles, o que a gente mais está acostumado a ver é a geração distribuída. Isso aqui é o crescimento das unidades de micro e mini geração distribuída. Desde 2012, quando começou, até agora, até o final do ano passado, nós tivemos um crescimento brutal. Foram 180 mil sistemas solares instalados no Brasil, entre seu surgimento, em 2012, até o final do ano passado. Quando a gente pega nesse ano, entre janeiro e junho desse ano, nós agregamos aqui 75 mil empreendimentos desse tipo. Então, é bastante grande e está crescente. Então, esse gráfico, do ponto de vista de quantidade absoluta, ainda é pequeno. Né? Nós temos aqui no Brasil 70 milhões de consumidores, 70 milhões de unidades consumidoras. Nós temos 250 mil unidades com geração distribuída, do ponto de vista numérico, é pequeno, mas a gente tem que pensar que isso aconteceu no período de 7 anos, e com a taxa de crescimento muito nítida. A derivada aqui é altíssima. A taxa de crescimento é altíssima. Significa que essa tendência, que é uma realidade, não é uma tendência, é irreversível e tem, sim, a capacidade de transformar o aspecto e o jeito de funcionamento do sistema nosso. Aí, quando a gente volta para aquela indústria que a gente tinha exemplificado, lembrem que aquela indústria que tinha sido concebida com esses princípios de Westinghouse é a indústria de geração centralizada, aquela coisa, transmissão, distribuição, com os fluxos bem estabelecidos e a figura nítida de quem era gerador e de quem era consumidor. Mas agora não. Lembra que o motor que trouxe a transformação na indústria foi essa figura aqui, que às vezes é carga e às vezes é fonte. E outra coisa, a decisão entre ser carga ou fonte é a decisão dele, é descentralizada. Cada um toma essa decisão ao mesmo tempo. Então, os próprios fluxos na rede são fluxos aleatórios, porque a decisão entre produzir ou consumir energia vai fazer parte do acervo de recursos que cada unidade descentralizada pode fazer. Então, isso por si só já é uma transformação, tanto no conceito do sistema, quanto no seu próprio funcionamento. Então, isso traz muita oportunidade, traz muito desafio, e o impacto é fundamental. Né? Então, os recursos distribuídos é que provocam essa descentralização, dado que é distribuído, e essa nova forma de funcionamento da indústria da energia. Me repetindo, para que isso seja possível, você tem que ter uma inteligência embarcada de forma muito intensa, as redes inteligentes, usando aí a expressão que foi consagrada no mundo todo, as smart grids, que estão sendo implementadas no mundo todo, e aqui no Brasil já temos assim bastante experiências com relação a isso, são os elementos que vão permitir que esses recursos distribuídos possam ser agregados e possam permitir que situações aparentemente caóticas como essa, onde não há controle a respeito dos fluxos, possam funcionar de forma segura e economicamente adequada. Para que isso funcione, é necessário um sinal de preço, para você decidir se você vai investir na instalação de um sistema de produção distribuída de energia. Obviamente tem a ver com o sinal de preço, e a forma de você utilizar isso aí, quando é que você vai gerar e quando é que você vai consumir. Claro que tem uma coisa que é basicamente determinística, né? Se sua fonte é solar, as decisões já estão basicamente tomadas, você vai produzir quando tiver luz e, obviamente, não vai produzir quando não tiver. Então, essa decisão já está mais ou menos tomada. Mas a utilização, como é que você vai alocar a sua carga na sua casa, isso sim, você pode definir de forma muito oportuna como é que eu posso modular minha carga de tal maneira que eu consiga me apropriar dos melhores sinais de preço, desde que eu tenha preços que sejam capazes de discriminar essas oportunidades. Uma coisa que é importante, já tinha mencionado isso desde o início, quando você tem sistemas desse tipo, você tem decisões individuais. Num sistema clássico, as decisões são centralizadas. Eu gero na hora que eu acho que a carga deve ser atendida, eu olho para a carga como um somatório, então
as minhas decisões de transmissão e de geração são centralizadas, e a carga simplesmente, a decisão dele é consumir ou não consumir naquele momento. Se eu não tiver sinal de preço, eu posso, inclusive, já presumir como é que essa carga vai se comportar, porque eu tenho os históricos de funcionamento da carga, então eu posso dizer que o trabalho é centralizado e o conhecimento é dado, independentemente de você ser uma decisão de consumo, mas que a decisão de consumo é individual, mas como ela é reproduzível e ela tem um comportamento histórico, eu já sei o que, vai acontecer. Então, eu tenho um controle sobre o sistema como um todo. Mas na hora que a decisão da geração, que obviamente vai continuar sendo centralizada, porque a escala dos sistemas vai continuar exigindo ainda a geração centralizada e de grande porte, tudo isso aqui vai continuar existindo, funcionando e sendo ampliado para poder suportar toda a descentralização, mas vai ter que conviver com um nível de descentralização onde você, tanto o comportamento da carga quanto da geração, não vão ser mais passíveis de serem objeto do conhecimento de uma decisão prévia. Isso aqui vai ser, você vai ter que desenvolver ferramental probabilístico para poder saber o que é que vai acontecer no seu sistema. E isso traz desafios operacionais imensos, né? Para quem é da área de elétrica aí, sabe que a questão de o controle de regulação da rede, basicamente regulação de frequência, de tensão, a questão da proteção, como é que eu vou coordenar a proteção dos sistemas onde eu não tenho fluxos preferenciais, isso traz uma complexidade muito grande. Obviamente que estão se colocando em situações de extrema complexidade, mas também num contexto onde nós temos algumas facilidades. Há algum tempo atrás nós não conseguiríamos resolver esses problemas, porque não tínhamos capacidade de processamento para resolver esse tipo de coisa, mas agora temos. Então, existe uma simetria entre aumento da complexidade na demanda de serviços para poder operar esse sistema, mas também está havendo um aumento da capacidade de processamento para que essa demanda seja atendida. E aí, feito esse panorama de como é que as transformações energéticas estão acontecendo, a gente pode aqui fazer um exercício de especulação a respeito de tendências. Né? Então, as tendências, uma das tendências é a superação da fronteira do medidor, porque hoje a coisa está muito clara. Né? Eu tenho uma carga na minha unidade consumidora e eu tenho um sistema que tem geração e distribuição fora. Então, os agentes geradores, distribuidores, vão até o medidor, dentro do medidor a decisão é minha, esses mundos não conversam, o medidor é que é a barreira de responsabilidade, mas na hora que você começa a perceber que você tem a possibilidade de fazer gerenciamento de demanda, a sua carga pode conversar com o comando da fonte, com um comando centralizado, você pode externalizar algumas decisões, então esses limites já começam a ficar mais fluidos. Então o medidor, ou seja, os limites da propriedade deixam de ser tão nítidos assim e isso abre uma possibilidade enorme de serviços de gestão de energia que hoje não estão presentes. Então, tanto os agentes clássicos, que são os agentes do setor elétrico, quanto empresas de serviço, que poderão, de alguma maneira, estar administrando a carga de cada um de nós, começam a ser viáveis. E aquela ideia de que existe uma cerca intransponível a partir de onde a decisão é minha, e decisão, vírgula, os efeitos do meu hábito se revelam como sendo a forma de consumo, deixam de ser verdade. Eu posso, de alguma maneira, modelar esse consumo e posso ter atores que me ajudem essa modelagem. E repetindo, para que isso aconteça, os preços têm que realmente ser capazes de dar sinais para que eu me mova para fazer os investimentos necessários para ter essa capacidade de escolha e também para me aproveitar das diferenças de preços que poderão certamente acontecer. Os agentes certamente vão reagir se eu tenho um sinal de preço. Existe a resposta dos agentes, todo mercado reage a preços, desde que haja diferenciação capaz de gerar estímulo. As coisas começam a ficar cada vez mais próximas, né? Utilidade e serviços começam a ficar mais próximos, como o exemplo que eu comentei, energia elétrica e serviço de gestão da carga. E aí as coisas começam a ficar muito parecidas, pelo menos passíveis de serem tratadas. Hoje, por exemplo, já tem alguma coisa desse tipo. Quem instala geração distribuída, às vezes você instala dentro de um esquema tal em que onde o instalador de geração distribuída também lhe presta serviço de eficiência energética, lhe cobra
pela redução da carga da conta que você teve. Então, o serviço de atender às suas necessidades elétricas passam a ser também parte de um pacote onde a energia é somente um componente, não é o produto principal, como temos hoje. Uma coisa importante é essa questão da convergência de energia e mobilidade, né? O carro elétrico e, na verdade, o transporte elétrico, de uma maneira geral, é um exemplo clássico disso. O carro elétrico é uma carga que pode ter uma magnitude muito grande, ou seja, supondo num contexto onde todos os automóveis sejam acionados por eletricidade, nós temos uma carga de alta magnitude e que ela vai ser acionada em qualquer ponto. Não? Essa carga ela vai estar na sua casa, você pode estar carregando essa casa no seu escritório, no posto móvel. Então, a carga de alta magnitude e de uma incerteza a respeito de que ponto que ela vai se conectar. Ela pode se apresentar em vários pontos. Então, você vai ter que ter alguns algoritmos capazes de identificar e medir, ou pelo menos de prever como é que o comportamento dessa carga vai se dar. Então, o próprio dimensionamento do sistema deverá ter que ser melhor tratado, levando em consideração que é uma carga móvel importante que pode acontecer. Agora, mais do que isso, é que essa carga ela pode ser fonte também, né? Do mesmo jeito que a gente tem um consumidor, que é, na minha casa, eu tenho um painel solar, vai ter hora que eu consumo energia, vai ter hora que eu exporto energia, o meu carro também vai ser desse jeito. Se eu tiver sinais de preço suficiente, vai ter algum momento que eu vou carregar meu carro, carregar a bateria de meu carro, mas pode ser que tenha um determinado momento em que o preço da energia seja suficientemente alto que vale a pena para mim conectar meu carro num local que tem medidor bidirecional, medidores comuns como a gente tem hoje, o mesmo tipo de medidor que eu tenho hoje numa casa que tem um painel solar. E esse carro vai estar exportando energia para a rede. Então, essa convergência de energia e mobilidade, tecnicamente já é possível hoje, né? Hoje, em qualquer casa que você tenha um medidor bidirecional, que tem um painel solar, se eu quiser pegar meu carro, enfiar meu carro nesse sistema, baixar a carga, esse carro já exporta energia para a rede. Obviamente não existe sinal econômico para ninguém fazer isso, mas tecnicamente é possível. Não há nenhuma. Hoje, com a tecnologia e os equipamentos instalados, não há nenhuma limitação para que isso aconteça. Para que isso venha a ser um business, obviamente que você tem que ter escala e tem que ter preços diferenciados que façam com que ter um carro capaz de consumir ou produzir energia faça sentido. Então, voltando, os energéticos também convergem, né? A gente sabe que matriz energética estável é aquela que é diversificada, né? Se eu tenho hidráulica, eólica, solar, biomassa, biogás, armazenamento, todos esses energéticos capazes de convergir e serem utilizados da melhor forma possível, isso é uma tendência. Como existe uma necessidade de uso crítico de recursos, obviamente que há um estímulo para que a utilização desses energéticos seja de forma sinérgica, de tal maneira que a gente consiga apurar os benefícios de portfólio. E, mais uma vez, falando da inteligência distribuída, né? Isso só é possível por conta da extraordinária capacidade de processamento que nós temos e o fato de que cada entidade, isoladamente, é capaz de tomar suas decisões. Então, o resultado, a envoltória dessas decisões, se for tratada de forma adequadamente instrumentalizada, isso traz um resultado muito maior do que decisões centralizadas. Isso é muito óbvio. E o resultado disso é uma customização em massa, ou seja, cada indivíduo, seja produtor, seja consumidor, vai ter suas próprias necessidades e suas próprias possibilidades de atendê-las. Obviamente que ninguém vai ficar imaginando que na minha casa, numa fábrica, alguém vai estar lá ligando e desligando interruptor, olhando para o relógio ou olhando para uma tela de computador para ver como é que o preço da energia está subindo ou está descendo. Depois tem mais o que fazer do que estar operando a energia. Mas criar alguém que faça isso por ele, como um serviço, ou ter algoritmos que sejam capazes de fazer essa escolha da utilização da carga, isso já é possível hoje, e na nossa visão é uma tendência cada vez mais frequente. Então, dadas essas tendências, o que para mim fica como recado para colocar para vocês e abrir a discussão é a questão da preparação, tanto do profissional, eu particularmente falo dos profissionais da área de engenharia e da área de processamento, quanto do cidadão.
porque para conviver de forma adequada nesse mundo novo, a gente tem que se preparar, porque existem recursos, os recursos estão disponíveis, mas a preparação do peopleware, das pessoas para usar esses recursos, tem que ser uma preocupação muito grande. Mais recentemente, tem um historiador que todo mundo deve ter ouvido aí, até ele esteve aqui no Brasil e falou, fez bastante conferência sobre isso, o Yuval Harari, do qual você deve ter ouvido falar, e ele traz uma preocupação muito grande, ele constata esse avanço tecnológico, tanto na área de processamento quanto na área de biotecnologia, mas ele alerta para um problema que deve ser prevenido, que é a questão da irrelevância, da obsolescência e da irrelevância. É importante que as pessoas se preparem para esse mundo, porque o risco que pode acontecer por uma eventual falta de preparo é a irrelevância. E ele fazia algumas comparações razoavelmente preocupantes. Falou, quando eu tinha uma tecnologia emergente no passado, eu deslocava uma quantidade grande de pessoas, obviamente, porque a tecnologia sempre desloca as pessoas, tanto do ponto de vista dos seus hábitos, quanto do ponto de vista do trabalho, isso é natural, mas a sociedade era capaz de rearranjar essas pessoas em outras atividades, até porque esses processos tinham determinada duração de tempo, havia tempo para que as pessoas pudessem ser reprogramadas e retreinadas de tal maneira que elas passassem a ocupar, independentemente de todos os traumas que aconteceram ao longo do tempo, mas toda vez que a tecnologia embarcava de forma muito intensa, esses movimentos de deslocamento das pessoas aconteciam, mas havia uma realocação. Mas a preocupação que ele está trazendo é a seguinte, olha, dessa vez o deslocamento é tão grande que, se não tomar cuidado, a gente pode começar a ter hordas de irrelevantes, pessoas que já não são mais passíveis de estar no mercado de trabalho, nem no mercado de consumo. Né? O que fazer com esse cidadão no mundo? Não falando mais do Brasil, que estarão alijados do mundo porque perderão a capacidade de produzir, de consumir, é um problema que já está preocupando as pessoas já há algum tempo e deve ser preocupação nossa. Vocês da academia devem certamente estar se debruçando sobre esse tema, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão das perspectivas profissionais passar dessa fase. Falando isso, peço só desculpas, eu tinha falado para a sobrinha que ia falar somente em 40 minutos, eu acho que eu me estendi um pouquinho mais, mas agradeço aí pela audiência e fico à disposição para o debate. Eu vou descompartilhar aqui a tela. Okay. Sobrinho, está com você. Ok, professor Paulo, eu agradeço muito, né, a tua presença, a tua apresentação, uma exposição de altíssimo nível, né? Espero que os nossos participantes tenham muitas perguntas, eu mesmo tenho pelo menos duas, né? E tenho certeza que toda a comunidade está muito feliz por tê-lo aqui conosco, né? E expor, né, situações tão importantes, né, não só para o engenheiro eletricista, como para outras engenharias, com relação não só ao aspecto, né, componentes distribuídos, como também como as perspectivas, né, pós-pandemia, que foram excelentemente bem colocadas. E eu pergunto aos participantes, né, porque eu olhei aqui no site, no chat, e não vi, por hora, nenhuma arguição. E eu gostaria que os participantes que me ouvem, vocês me ouvem? Sim, sobrinho. Isso. Se há alguma arguição ao professor Paulo Cunha. O Vitor Renato, né? Diz que tem uma arguição. Ok, Vitor? Você tem 2 minutos para a tua arguição. Me ouve, Vitor?
Acho que ele tinha dito, sobrinho, quando você perguntou se estava ouvindo, ele respondeu que sim. Acredito que sim. Bem, eu tenho uma pergunta, né? Mas acho que ele tem algo a perguntar. Pode ser por áudio mesmo, Vitor. Você tem 2 minutos, Vitor. Tá certo, então, estão me ouvindo? Sim. Sim, Vitor. Ouvindo Opa, bem. boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber o seguinte sobre as empresas de infraestrutura de rede elétrica. Se é possível, como seria possível atrair a atenção das empresas para que fosse possível a criação dessas smart grids e se elas teriam algum benefício nesse modelo, entendeu? Seria possível, sem a ajuda dessas empresas, também continuar com o modelo de smart grid e a geração de energia, que seria no caso particular, né, com energia solar, ou se algum benefício traria elas, entendeu? Para essa nova evolução. Era isso. Ok, Vitor, ótima pergunta. Acho que isso é importante a gente tratar desse tema, porque existiria a presunção de que as operadoras de rede, basicamente, quando a gente fala nisso, fala mais da distribuição, que está mais próxima da carga, né? Poderia haver uma reação das distribuidoras de tal sorte que para elas valesse a pena retardar, porque esse tipo de coisa muda o business plan, muda o desenho de negócio deles e haveria uma reação dessas empresas. Mas o que tem se observado é que não. Não é necessário, não tem sido necessário trazer estímulos para a criação de smart grids adicionais, porque são as próprias empresas que estão voltadas a isso. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, tem alguns grupos energéticos, como, por exemplo, o Grupo Enel, que é um grupo que tem até puxado bastante, no sentido de que ele gostaria de que a velocidade de implementação das redes inteligentes fosse até maior. Ele tem pressionado bastante para esse tipo de situação. Outros grupos também, o Grupo Neoenergia, que atende a vocês aí, tem feito bastante investimentos, né? Investimentos em pesquisa e desenvolvimento nessa questão, porque a coisa ainda não está implementada. E isso decorre de duas coisas. Primeiro, que é inevitável. Se é inevitável, eu tenho que me posicionar. Não é que tenho, mas vale a pena me posicionar com antecedência, porque eu vou me aproveitar disso da melhor forma possível e vou poder influenciar a forma pela qual esses negócios vão acontecer. E depois na hora que você embute inteligência na rede, você facilita o trabalho dela. Né? Você otimiza investimento, você otimiza operação, você otimiza processo. Então, existem ganhos adicionais grandes com relação ao fato de você ter uma rede com essa característica. Obviamente que você tem que dosar como é que são os investimentos. Os investimentos necessários para embarcar em inteligência são investimentos vultosos, que alguém só vai fazer se houver garantia de que esses investimentos vão retornar. Então, tem que ter uma equação econômica que justifique esses investimentos. E, obviamente, todos eles vão buscar essa equação. Mas, uma vez dada essa equação, vale muito a pena para todos os operadores nesse sentido. Eu já comentei, eu preciso me antecipar, porque isso é inevitável, e eu quero me posicionar bem. Depois, eu tenho ganhos operacionais e de processos muito importantes, e tem um terceiro aspecto. Isso aí é um aspecto estratégico. Quando a rede tiver essa característica, essa rede vai ser capaz de prestar mais serviços do que simplesmente distribuir energia. Se eu consigo fazer mais serviços além do que eu tenho, porque é um ativo que hoje só distribui energia. Se esse ativo, além de distribuir energia, me permitir prestar serviço, como, por exemplo, comentei, controle de carga, até comunicação, que eu seja, obviamente meu ativo vai ter uma rentabilidade maior. Evidentemente que a regulação vai ter que agir nesse momento para que você, que é detentor de um monopólio por conta de distribuir energia, não tenha um acesso exclusivo com relação a isso. Mas acesso você tem só pelo fato de você é dono da rede. Então, existe um conjunto de vantagens, de sinais de que é bom negócio para o distribuidor investir e apostar na implementação de redes inteligentes. Isso vai ser inevitável. Não precisa nem estimular. Isso vai acontecer, na minha visão. Ok, Vitor. Respondido? Para quem você gostaria de...
Respondido sim. Muito obrigado, professor. Valeu, Wilton. Ok, professor Paulo Cunha, nós temos mais dois. Nós temos mais dois aqui, que é o senhor Afonso Alves Teixeira, que deseja fazer uma pergunta também. Afonso, por favor, tem 2 minutos para efetuar a vossa pergunta. Me ouve? Afonso, você me ouve? Não, acho que ele falou que a pergunta dele já está por escrito. Deixa eu ver aqui a pergunta dele. Uhum. Cadê aqui? O subsídio tarifário da energia rural, 10% do preço normal no horário noturno, impacta em novos investimentos em distribuição? Veja bem, eu diria o seguinte, que nos investimentos não impacta não. Esse subsídio rural é uma distorção tarifária que já foi concedida há muito tempo atrás e que todo subsídio ele tem esse problema. É alguma coisa que, quando foi criado, tinha algum sentido, faz sentido você criar, até porque, na época, alguém deve ter explicado por que fazer isso, né? Deve ter tido algum racional, mas que, com o passar do tempo, ele já perdeu a sua motivação. Mas, de uma verdade, ninguém tira. Então, hoje, está se fazendo um esforço brutal para reduzir os subsídios, que hoje você, eu, todo mundo, paga uma conta de energia muito cara. Nossa conta é extremamente cara. E a energia que é produzida em si não é tão cara assim, né? Nós temos hidrelétrica, nós temos eólica, então nós temos acesso a fontes baratas de energia e temos contas muito caras. E boa parte do que explica o fato da conta ser cara demais é a questão da tributação. A tributação é extorsiva. Quando você junta PIS, COFINS e ICMS, isso passa mais de 40% da conta. E outra questão é a questão do subsídio. Tem subsídio para rural, tem subsídio para baixa renda, tem subsídio para tração e tudo mais. Então, existe uma quantidade enorme de subsídio cruzado. Alguns se justificam e outros não. Mas o que eu acho inadequado no subsídio, dado dentro do mesmo setor, é como quando o subsídio é cruzado, você tem alguns consumidores subsidiando outros. Ao invés de você ter subsídio explícito, ou seja, todo mundo paga imposto, e o Tesouro subsidia a quem precisa e da forma com que precisa. Eu acho que é essa forma pela qual as sociedades maduras subsidiam as suas atividades. Agora, você fazer subsídio cruzado, onde você aumenta a tarifa de alguns para poder reduzir a tarifa de outros, é a forma, eu diria, pouco inteligente de fazer subsídio. Então, quando eu tiro o subsídio do rural, eu estou reduzindo essa distorção tarifária. Mas não creio que isso seja limitador de investimento, não. Mesmo ainda no tempo que tinha subsídio, os investimentos eram feitos, e agora que os subsídios estão reduzindo, vão continuar sendo feitos do mesmo jeito. Eu espero que eles sumam todos. Ok. Bem, como o Afonso, né, eu perguntaria ao Afonso se está respondido, ok? Se ele me ouve. Caso ele não responda, eu vou partir para a segunda pergunta, que é do André Rodrigues. André Rodrigues, me ouve? Você tem 2 minutos para efetuar sua pergunta, André, por favor. A pergunta de André está no chat, sobrinho. Tem aqui. O André está perguntando o seguinte: é possível a venda de energia excedente gerada pela energia solar para pessoas físicas através da mudança de titularidade do contrato delas com a concessionária? Se sim, como posso explicar de maneira simples aos possíveis clientes? Não, André, não é possível a venda, não. Então, eu não entrei no detalhe aqui do funcionamento da geração distribuída, mas isso é uma coisa muito, muito fácil. É o seguinte: o sistema que nós temos aqui é um sistema de troca, é um sistema de compensação, né? O nome técnico desse sistema é net metering. O net metering significa o seguinte: cada unidade que é uma unidade prosumidora, né, ela consome às vezes e gera às vezes, ela paga pelo líquido. Então, tudo que ela consome, ela abate tudo que ela gera,
e ela paga pelo líquido. Isso é que é o conceito básico do net metering. Agora, o que acontece é o seguinte, eventualmente, você pode ter situações onde a produção dela é superior ao seu consumo, né? Se a produção é superior ao seu consumo, então ela cedeu mais energia para a rede do que buscou. Obviamente, se ela cedeu mais energia para a rede do que ela buscou, ela tem esse excesso. Então, a regulamentação diz o seguinte, como é que eu trato esse excesso? Bom, primeiro, esse excesso não é possível ser vendido, eu não posso vender, porque a sistemática de troca, eu cedo energia quando eu estou produzindo a mais, ou seja, pegar o exemplo que você colocou, uma usina solar, 2 horas da tarde, eu tenho lá uma determinada carga, eu estou produzindo, como o sol está a pino, eu estou produzindo mais energia do que eu estou consumindo, eu cedo para a rede. Essa mesma carga, quando chegar 8 horas da noite, não tem sol, eu não estou produzindo nada, essa carga está lá, essa casa está com o ar-condicionado ligado, a televisão ligada e tudo mais, eu estou puxando a energia da rede. Aí, ao final do mês, eu somo toda a energia que eu puxei, somo toda a energia que eu exportei para a rede, porque em algum momento eu tinha mais geração do que carga, o líquido eu pago. Pago se eu consumir mais do que exportei. Nos casos em que eu exportei mais do que recebi, eu tenho esse crédito lá registrado na concessionária. Esse crédito pode ser usado de duas formas. Ou essa mesma unidade vai usar esse crédito depois, ou seja, num determinado mês, em que ela consumiu mais do que produziu, ela usa esse crédito, ou ela pode utilizar esse crédito em outra unidade dela de mesma titularidade. Mas ela não pode vender para essa outra. Então, você, por exemplo, tem a sua casa. Você tem a sua casa aí em Barreiras e está exatamente nessa situação. Um mês em que você produziu mais energia do que você consumiu. Mas se você tem outra casa na Lapa, você pode dizer para a Coelba o seguinte: toda vez que tiver sobra, em vez dessa sobra ficar guardada na minha conta, bota na minha casa da Lapa. Para isso eu tenho que ter na mesma titularidade. Mas você não está vendendo energia, você vendendo para você mesmo. Então, sua casa de Barreiras gera um excedente e sua casa de Lapa usa esse excedente eventual que está acontecendo. Agora, você pergunta o seguinte, olha, se tem alguém que sistematicamente gera excedente, ele pode alocar esse excedente na casa de alguém? Bom, teoricamente pode, porque ninguém vai impedir de pegar a casa de outrem e botar a casa de outrem no nome que você quiser. Então, você pode colocar, mas isso aí é um aproveitamento fora da regra, né? Você não tem venda. O que você pode dizer é o seguinte: eu posso alterar a titularidade de alguém e esse alguém cuja titularidade foi alterada passa a ser possível de receber. Agora, não creio que isso seja uma boa forma de fazer negócio, porque na hora que você muda a titularidade da outra casa, muda todas as características relativas à titularidade, né? A casa passa a ser responsabilidade do outro, com todas as consequências cíveis que são associadas ao fato de que você pegou outra casa e botou na outra titularidade. Então, para ser simples, eu diria o seguinte: não é possível não. Se você quer usar o excedente de outra unidade, essa outra unidade tem que ser da titularidade daquele que gerou o crédito. Não sei se ficou Ok. claro, André. Respondido, André. Então, não é explicitamente ilegal? Ele pergunta. Não, ilegal não, porque ilegal tem que ser uma lei. Quer dizer, não tem nenhuma lei que diga o seguinte: eu que tenho uma casa, vou dizer que o responsável dessa casa seja fulano. Ele pode estar fazendo uma mentira. Então, se ele fizer isso aí, o que pode acontecer é ser, numa outra situação qualquer, ele ser acionado por falsidade ideológica. Você diz que por exemplo, o representante que era José agora é Antônio, mas quem faz tudo é José. Antônio aqui só tem um CPF, ou seja, ele pode ser questionado por falsidade ideológica numa outra situação, mas em si, na verdade, está tendo uma burla, né? Você está fazendo uma burla à norma. Não é um crime em si. Eu gostaria de aproveitar, fazer um gancho nessa, ok? Ele disse que entendeu. Então, ok, está respondido, André? Está sim. Então, eu gostaria de fazer um gancho aí
uma carona nessa pergunta, e talvez nós todos aqui vimos aquela situação, né, das concessionárias de telefonia quando elas cediam a internet. Então, inicialmente, eram só modems, que não haviam, nesses modems, os roteadores, depois apareceram os modems com roteadores, até havia uma concessionária, que eu não vou falar o nome aqui, que também era uma TV, que ela disponibilizava exclusivamente um número do IP para que isso não fosse, por assim dizer, né, roteado a outrem, e como o professor Paulo vê isso hoje, ou seja, o que está acontecendo com essa geração de energia, né, domiciliar, local, né, se vislumbra o que se vislumbrou lá atrás com o compartilhamento da internet, parece que quase que vai se transformar no que ocorreu com a internet hoje, porque hoje, se eu desejar compartilhar minha internet com um prédio inteiro, eu consigo fazer isso sem que a concessionária como é que eu diria, me cerceie, ok? Como é que você vê isso? É similar, é parecido? Há isso no futuro parecido? Deixa eu te falar, toda atividade humana que envolve decisão de investimento ou decisão de aplicação de esforço, ela só acontece se tiver motivação, né? Se não tiver motivação, ninguém vai fazer isso. No caso de geração distribuída, se você observar a regulação prevê várias modalidades de arranjo, né? Eu posso gerar, eu isoladamente gero a minha energia e uso próprio na minha unidade. Eu gero energia aqui na unidade e uso a minha energia fora. Eu componho um condomínio onde o conjunto de condôminos tem uma unidade consumidora, tem uma unidade geradora no próprio local, e esse condomínio utiliza, o próximo que está colocando aí, eu estou num apartamento, se num prédio de apartamento, você bota no topo do apartamento uma usina, essa usina, desde que você diga para a concessionária, essa usina é de todo mundo. Então, a própria regra é disso, se a usina é de todo mundo, a energia passa para todo mundo. Não precisa burlar, não precisa fazer nada. E você tem uma situação onde você tem uma fazenda eólica lá, uma fazenda solar. Você faz uma fazenda solar, todas as pessoas estão participando da fazenda solar, cada partícipe dessa fazenda solar, como tem lá o CNPJ, o CPF, o CNPJ dentro da fazenda solar, pode usar. Então, a regulação, já, por natureza, já permite esses arranjos todos. Para alguém fazer uma coisa fora disso aí, ele teria que inventar. Qual é o negócio que eu posso fazer diferente do que tá regularizado, que vai me dar alguma vantagem? Se alguém descobrir alguma coisa, vai inventar a fraude, mas pela condição normal eu não vejo muito sentido, porque esses arranjos todos já estão colocados, a regulação já prevê isso tudo. Então eu não vejo muito estímulo para as pessoas fazerem coisas desse tipo, né? Dado que fazer o legal, o fácil, está permitido, qual seria o sentido para eu inventar uma coisa nova? Agora, se alguém inventar, certamente vai fazer, porque qualquer atividade que tenha estímulo acaba sendo desenvolvida por alguém. Ok. Obrigado, professor. Mais alguém? Mais algum participante com alguma pergunta? Eu tenho duas aqui. Bem, uma delas, professor, já que ainda não apareceu ninguém, é com relação ao PLC, né? O PLC, que é o Power Line Communication. Então, nos Estados Unidos ele foi muito utilizado, na Europa foi muito utilizada também, mas aqui no Brasil, né, não se viu isso chegar, e as concessionárias, por algum motivo, não desenvolveram, porque quem mais desenvolveu isso foram as empresas de telefonia, ok? E algumas empresas de TV a cabo, né? Evidentemente que com a chegada mais intensiva do Smart Grid, né, que seria uma rede quase computacional ligada diretamente à rede elétrica, aqui no Brasil, o PLC vem a se desenvolver, né? Mas, como você vê isso com relação a... E aí eu
poderia fazer uma introdução pequena para que eles entendessem melhor o que é o PLC, né, o Power Line Communication, ou seja, a internet, né, via a rede elétrica, né? Ok. Minha pergunta é essa. Não, eu acho que é uma questão basicamente de escolha de tecnologia. Não tem nenhuma barreira de entrada com relação a isso. Acho que é possível. Algumas transmissoras, de alguma maneira, até desenvolveram isso. A Copel fez isso, a CEMIG fez isso, Neoenergia, algum tempo, eu fui de Neoenergia há muito tempo, né? Quando eu estava lá na Energia, a gente discutia essa questão para usar na transmissão, nas linhas de transmissão. Para alguns casos funciona bem, para outros tem barreiras tecnológicas ainda, de tal sorte que a transmissão por micro-ondas é mais adequada, mas eu acho que é uma alternativa. Não acho que seja nada que seja vedado, não. Acho que é muito do caso a caso, né? A Copel mesmo desenvolveu, usou a rede de transmissão dela e fez isso aí. Tanto é que ela, além de usar a rede de transmissão dela, ela também usou a parte de micro-ondas. A CEMIG também fez isso. Então, acho que é questão de escolha tecnológica, é mera conveniência, a avaliação de que tecnologia é mais rentável em cada momento. Ok. A minha outra pergunta é a seguinte. Evidentemente, e foi até tocado esse ponto por ti, com relação à carga dos veículos elétricos, que virá, com certeza. Que virá, com certeza. O que hoje vemos, inclusive a própria Neoenergia, tem estimulado, né, painéis residenciais, inclusive com financiamento. Ela tem, se eu não me engano, já está na sua terceira versão, tem uma nova aí, uma colocação, né, para que aquelas pessoas inscritas nessa concessionária que eu acabei de falar, que de 3 em 3 meses ela faz, né, uma nova distribuição de painéis. E a minha pergunta é, evidentemente, e como você falou, que há um interesse das concessionárias em não só acelerar o smart grid, como também fazer, talvez, a geração distribuída. E aí a minha pergunta, já é visando esse aumento de carga na frente, vindo dos veículos elétricos, até para que ela se associe diretamente ao consumidor, né, e opte, talvez, por uma sociedade em que ela ganhe mais do que pagar, por exemplo, há uma hidrelétrica com linha de transmissão, subtransmissão, até que chegue a ela, e também custos diminuídos também na própria rede de distribuição. Então, como você enxerga isso? Ou seja, esse incentivo, né, a energias, a geração, né, no local pelas concessionárias, também é visando essa carga, que com certeza virá dos veículos? Sobre eu vejo o seguinte, o que a carga virá é fato. Com que velocidade a gente não sabe, mas isso tem a ver com o desenvolvimento tecnológico da indústria de veículos e com a questão de opções tecnológicas. Por exemplo, a gente vai usar veículos totalmente elétricos ou a gente vai usar o veículo híbrido. Há uma discussão tecnológica a respeito de qual é o modelo mais adequado para o Brasil, considerando que a gente produz biocombustíveis. Então, há uma discussão econômica, na verdade, tecnológica e econômica na questão. Então, ninguém sabe qual é a velocidade com que os elétricos puros vão entrar. Mas que os elétricos puros vão entrar, em que medida e quando vai ser, isso é um caso inevitável, concordo com você. Agora, eu digo o seguinte, a motivação para uma utility, uma empresa de distribuição, entrar em smart grid e entrar em geração distribuída já existe e é outra. Independente de carro elétrico, já existem dados da própria indústria que estimulam esse trabalho. Você tem um grupo econômico, tem um business de geração distribuída, que pode ser desenvolvido por qualquer empresa que, independente de ser concessionária ou não, qualquer empresa pode desenvolver o business de financiar e instalar a geração distribuída. Então, o que impede que o grupo econômico que detém uma distribuidora também faça essa empresa? Então, ou seja, o que estimula é o que estimula qualquer um. Em Barreira deve ter dezenas de empresas de geração distribuída. Do mesmo jeito que essas empresas, o que motivou essas empresas é o que motiva a Neoenergia a fazer também. Então, entrar na geração distribuída é uma coisa que é um negócio como outro qualquer.
para quem já tem uma rede, ela tem até mais facilidade. Então, nada mais natural de que ela crie uma empresa para fazer geração distribuída, sem dúvida nenhuma. E com relação à Smart Grid, o que eu acredito é que é basicamente aquilo que eu tinha comentado com, acho que foi com o André ou com o Afonso. Não, foi com o Vitor. Fazer Smart Grid é bom para ela, porque vai facilitar a sua operação, vai permitir que ela consiga mais informações se possível, ela vai permitir que ela faça mais serviço. Então, uma coisa que é muito importante, e acho que essa sua pergunta foi oportuna para trazer essa questão, é que cada vez mais você vai ter uma separação entre o serviço de distribuir energia, que é ser proprietário de uma rede, operar essa rede para prestar o serviço de distribuir energia, da energia como um produto. Então, para a distribuidora, o importante é o seguinte, como é que eu vou fazer com que essa rede, que foi feita para distribuir energia, me renda mais possível? Ou seja, como é que eu vou fazer com que esse ativo funcione melhor? E essa questão de comprar e vender a energia que passa por essa rede, cada vez mais vai ser afastada do trabalho da distribuidora. Hoje, parte dela é feita por comercializadoras, e muito provavelmente a quase totalidade disso vai ser feita por distribuidoras, ou por comercializadoras, desculpe. Então, em algum momento, decisões relativas à compra de energia certamente não estarão mais influenciando as preocupações de uma distribuidora. Essa separação que já começou vai ficar, na minha visão, cada vez mais nítida. Não são estímulos de consumo que vão mover uma distribuidora, e sim a melhor utilização das redes que ela detém. Ok, muito obrigado, professor Paulo. A professora Nútia, ela tem uma pergunta. Me ouve, professora Nútia? Professora Nútia, me ouve? Alô, professora Nútia, me ouve? Ela retornou à sala agora, sobrinho. Me ouve, professora Nútia? Deixa eu aumentar só meu volume aqui. Tá me ouvindo, sobrinho? Ouço sim. Por favor. Abaixa a minha ligação, mas tudo bem. Sobre o Smart Grid, uma excelente palestra. Eu queria só citar e fazer uma pergunta no final com relação ao Smart Grid, né? Como o professor Sobrinho falou, dos carros elétricos ou híbridos que seja, eu faço uma comparação com essas ligações das redes inteligentes com as telecomunicações dos anos 90 e aí subindo aí os anos 2000, né? Com relação à criação das comutações, que foi uma coisa muito natural, né? Tá me escutando? Sim, Tá escutando? Que foi uma coisa muito natural, né? Esse processo de nós, né? Que eles chamam até hoje de backbone, com relação às telecomunicações. Surgiu com as necessidades de ligações das cidades. No caso dos carros elétricos, né? Com o aumento da demanda, mas é quase que natural a criação, a geração e o investimento em redes inteligentes, né? Eu queria, porque naquela época as energias, as telecomunicações, elas ficavam, e ainda em alguns casos, elas ficam ilhadas. Faltou energia, uma subestação, por exemplo, cai. Se não houver óleo, né? Se não houver um gerador, se o gerador não ativar por algum motivo. A minha pergunta que foi alguém que perguntou com relação ao investimento das empresas, né, que estão entrando no país com relação às redes inteligentes, né? E se vai haver, ou se já ocorre, uma regularização, ou uma regulamentação,
com relação ao governo dessas entradas, né? Para que uma cidade, por exemplo, que ela está completamente ilhada com relação à energia, como poderia ser feito para que isso possa acontecer, né? Mas eu acho que a tecnologia ela vem naturalmente, do mesmo jeito que houve para as telecomunicações. Eu concordo, né? Isso é natural. Os estímulos econômicos são sempre de aproveitamento da tecnologia que estiver disponível. Agora, com relação à regulação, quer dizer, a regulação que tem a ver com continuidade de fornecimento, ela já existe independentemente de rede inteligente, né? A rede, do jeito que está aí, ela hoje já tem todo um regramento que fala a respeito de continuidade, de tempo de interrupção, de frequência de interrupção, que já está que é presente e é o que justifica, é o que explica o desempenho dos setores elétricos. Você não vê hoje, salvo situações muito específicas, localidades inteiras isoladas. Quando falta energia, essas empresas têm metas de prazo e de frequência de ocorrências, que se elas violarem essas metas de frequência e de duração de atendimento, elas são penalizadas. Então, independentemente da rede inteligente, a questão de continuidade já está equacionada pela regulação. Agora, com relação à carga de cargos elétricos, saiu, há coisa de mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, uma norma, que foi uma resolução que foi editada para a ANEEL, que fala a respeito do atendimento de cargas elétricas, cargas de mobilidade. Então, até a ANEEL soltou essa resolução, e a resolução, na minha visão, é muito interessante, porque ela garante que a exploração do serviço de carregar os carros não seja exclusividade da distribuidora. Do mesmo jeito que uma distribuidora pode botar uma unidade com a função de carregar esses carros, um empreendedor qualquer pode ir lá, como hoje, um camarada abre um posto de gasolina, compra gasolina e vende para o consumidor final. Hoje, pela regulamentação, qualquer camarada pode abrir um posto elétrico, vai pagar a conta para a distribuidora, e esse posto vai ter lá as tomadas e vai poder carregar o carro que tiver que parar lá para poder carregar. Então, esse regulamento já está funcionando. Agora, são duas coisas diferentes. Não foi a mobilidade que trouxe o regulamento com relação à continuidade de fornecimento. Esse regulamento é pré-existente. Entendi, obrigada. Valeu. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Acho que Janaína está com uma pergunta. Janaína tem uma dúvida quanto à qualidade energética. Por favor, Janaína, pode efetuar a sua pergunta. Aqui em minha cidade, eu moro em Jacobina, principalmente em meu bairro, tem algumas quedas recorrentes de energia em relação ao enfraquecimento e a divisão da rede. Se, no futuro próximo, como já foi discutido, houver a implantação de tomadas em residência para carregamento de carros, não teria que haver uma reformulação da rede, ou o senhor acha que essa rede seria o suficiente para suprir o sistema? Porque eu imagino que tenha uma demanda de carga alta. Eu concordo com você. Tanto na sua região, na sua cidade, quanto em qualquer outra. Na hora que a carga entra, seja lá uma carga de mobilidade, como essa que a gente comentou, seja lá uma carga qualquer, toda vez que entra uma carga nova, a distribuidora tem que fazer um estudo para verificar que rede é que deve ser utilizada para dessa carga. Se a rede existente é suficiente, isso é fácil de estudar, qualquer engenheiro estuda isso com muita facilidade. Se a rede é suficiente, ela permite que essa carga nova entre sem fazer intervenção nenhuma, porque há uma capacidade existente e essa capacidade vai ser utilizada nesse atendimento novo. E se a rede é entendida como inadequada, porque ela não tem capacidade de transmissão de energia ou de nível de tensão ou qualquer coisa que o valha, ela vai fazer uma obra para poder ampliar essa rede de tal maneira que ela seja capaz. O que ela não pode fazer é o seguinte, impedir que a carga entre. Porque ela tem que responder o seguinte, a carga pode entrar na rede que tem, você vai ligar a carga. Ou ela pode dizer assim, então, para que essa carga entre, é preciso fazer a obra A, B ou C. Aí você faz a obra A, B ou C,
participa ou não do investimento dessa obra, tem uma regulamentação que define como é que esses investimentos são feitos, e uma vez feita a obra, a rede que não estava inicialmente apta, passou a estar, porque foi feita a obra que foi indicada como necessária, e a partir dessa realização da obra, a carga pode entrar. Mas o que ela não pode fazer é essa carga não atende. Isso nunca pode acontecer. Qualquer carga que aparecer sempre vai ser atendida, ou com a rede existente, ou com a rede que vai ser objeto de uma ampliação. Não sei se ficou claro, Janaína. Janaína? Respondido? Valeu. Sim, obrigado. Muito obrigado, Janaína, também. Bem, mais alguém? Mais algum participante? Mais algum participante? André Rodrigues. É possível que a concessionária sobrecarregue meu sistema? Se sim, e houver dano, ela será responsabilizada? Quem foi que perguntou essa? André Rodrigues, no André. chat. Oi, André. Para mim, talvez tem que esclarecer um pouquinho mais essa hipótese de como é que a concessionária vai sobrecarregar o sistema, aí não entendi. Como é que seria essa sobrecarga? André, você ouve? André, você ouve? Não, ele não respondeu. Não ouve, André? Ok. Seria deixar passar uma sobretensão, por exemplo. Tá. O que tem hoje, o que nós temos hoje é o seguinte: bom, primeiro é o seguinte, o fato, acho que você está perguntando o seguinte: muda alguma coisa? Deixa eu tentar interpretar com a sua pergunta. Hoje você sabe que tem uma regulação que fala sobre, além de falar de contrato de qualidade de energia, além de falar de frequência e duração de interrupções, tem também de nível de tensão. Então, a distribuidora está obrigada a entregar tensão em determinada faixa. Se a tensão estiver fora dessa faixa, ela é responsabilizada por qualquer coisa que aconteça. Os limites de regulação estão estabelecidos. Aí eu estou assim, eu acredito que sua pergunta seria o seguinte: se a minha instalação não é somente uma instalação de carga, mas uma instalação de geração distribuída, onde eu tenha também a função a possibilidade de exportar. Se eu tiver um dano provocado por sobretensão, quer dizer, por sobretensão, haveria a possibilidade de ressarcimento de dano? Sim, eu acho que sim, né? Qualquer dano que você faça em quem está ali conectado, porque você está fora das faixas, isso gera a obrigação de indenizar. Seja uma carga simples, ou seja uma carga que, eventualmente, tenha também geração distribuída. Acho que sim. Isso é no direito civil, né? Quem provoca dano, se comprovado que provocou dano, tem a obrigação de indenizar. Respondido. Seja carga ou seja geração. Alô? Então, mais alguma pergunta? Bem, a Janaína pergunta: para a comprovação é necessário o uso de qualímetro?
Não, não. O uso de qualímetro, você, na verdade, é um Ou uso apenas... que... O qualímetro você usa em situações muito específicas, né? Porque essa regulamentação está muito voltada para coisas mais triviais, que é basicamente frequência, duração de interrupção e nível de tensão. O qualímetro pega elementos mais sofisticados, que não estão regulamentados desse jeito. Você vai pegar forma de onda, distorção harmônica, então são outros parâmetros que não são rotineiramente apurados. Então, para você ter um problema de fornecimento que lhe exige um qualímetro, você deve ter uma carga muito desqualificada. Então, aí entra no processo um pouco mais detalhado de atendimento. Aí, em maneira geral, ninguém usa qualímetro para atendimento de reclamação localizada. Até porque, normalmente, na maioria das vezes, não é necessário isso. Respondido, Janaína? Sim, sim. Mais alguém? Mais algum participante deseja fazer uma arguição? Eu gostaria de lembrar a todos, se me permite, professor Paulo, né, que amanhã teremos também às 16 horas mais um café elétrico, versão 3, né, com tarifas de energia elétrica pelo professor Antônio Almeida, da Univasf. Sobrinho, Bem, eu acho que agora a gente isso. já estamos entrando no final, né? Isso. Então, exatamente por isso eu gostaria de agradecer a todos, passar a palavra antes para o professor Paulo Cunha e fazer, né, as suas considerações finais. Bom, então, minhas palavras finais são de agradecimento, mais uma vez. Para mim é uma oportunidade grande estar conversando com vocês, né? Uma turma boa, turma que tenho certeza aí no Oeste está desenvolvendo bons trabalhos. A referência que eu tenho da UFOB, eu tenho um pouco de contato com isso aqui, mas minha mulher ela é da Católica e ela sempre fala que a referência que ela tem da UFOB é muito, muito elogiosa. Então, eu estou acreditando que seja desse jeito e pelo interesse que se tem demonstrado, isso é verdade. Então, agradecer a oportunidade e esperar que tenha sido útil de alguma forma e me colocar à disposição. Acho que sobrinho tem nossos contatos aí, qualquer coisa que precise, estou à disposição. Agradecer aí mais uma vez. Ok, obrigado, professor. Eu vou fazer mais um questionamento com relação às professoras também do projeto, professora Estefânia e professora Andressa. Desejam fazer alguma consideração final? Eu quero agradecer ao professor Paulo Cunha pela presença, pela excelente palavra, pela excelente fala. Foi muito bom, nós todos aprendemos. O pessoal no chat também agradecendo. Nós agradecemos a todos a participação até este momento, lembrando que amanhã nós temos mais um encontro às 16 horas e aguardamos todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Esta é a professora Andressa Pereira. Prazer, professora. Bem, com isso, mais uma vez, professor Paulo, eu agradeço imensamente a sua presença, ok? E a sua apresentação de altíssimo nível, né? Mais uma vez, coloco a UFOB, né, à tua disposição. Espero, né, que o convite possa ser futuramente aceito novamente, haverá novas oportunidades, acredito. E o senhor não conhece, né, provavelmente conhece Bom Jesus da Lapa, é possível, Sim. mas não conhece o campus de Bom escola... Jesus da Lapa, isso, da UFOB. Ainda não tive essa oportunidade, não. Certamente, entendo, terei muito prazer em conhecê-los. Isso, então eu deixo aqui, né, a nossa gratidão, né, e espero encontrarmos, né, pessoalmente em outro momento, ok? E, se possível, até no campus, né, para novos entrelaços, não é isso? Com a vossa grande sapiência. Bem, mais uma vez, eu peço a todos, né,
e agradeço pela presença, né, de todos os participantes aqui, né, todos os professores também que aqui estão, e com isso, né, eu faço um encerramento, né, se a coordenadora do curso, professora Andressa, desejar falar mais alguma coisa, ok? Com isso eu encerro o nosso café elétrico de hoje com o professor Paulo Cunha. Somente agradecer a presença de todos e boa noite. Até amanhã, pessoal.